Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e essa é mais uma transmissão do seu canal Boas Novas Mundo, a sua web, rádio e TV. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra, uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Saudamos a todos com a paz do Senhor em mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. É muito bom poder estarmos juntos para este encontro que acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. A Igreja Batista Boas Novas está na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiro. Convidamos você a estar conosco nesse domingo, terceiro domingo do mês, domingo da família. Vamos ter o nosso Café das Famílias, você é o nosso convidado. Depois vamos ter um tempo de celebração do nosso Deus, um tempo também de celebração da família. Nesse mesmo período tem um espaço especial para as crianças. Você será muito bem-vindo. Às 18h30 temos nosso culto vespertino e às quartas-feiras a nossa reunião de oração. Venha nos fazer uma visita, será uma alegria poder receber você e a sua família. Estamos começando com algum atraso, por uma questão aqui técnica da nossa plataforma, prezada plataforma, mas estávamos dizendo, quando da primeira tentativa, que nós vamos fazer um encontro às quintas-feiras sempre rápido, né? Então, para que você possa aproveitar bem. E hoje vamos começar uma série de estudos sobre o tema colheita. Vamos falar sobre colheita, sobre resultado. Colheita em meio às dificuldades. É possível obter uma colheita vitoriosa, lucrativa, compensadora, em meio aos problemas, em meio às tensões do nosso tempo? É sobre isso que vamos estar conversando a partir de hoje, essa série de encontro que teremos daqui para frente. Vamos pensar sobre isso. O texto bíblico é o Salmo 85, verso 12. Diz assim: o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Olha que declaração poderosa. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Um dos assuntos que me levou a estar optando por compartilhar esse tema, um dos motivos, é que geralmente nós apresentamos uma série de justificativa ou até de desculpas para tentar explicar ou justificar a falta de resultado na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada de fé. E uma das coisas que nós sempre falamos é em relação às dificuldades. Sempre apresentamos as dificuldades para uma caminhada de fé vitoriosa. E o salmista diz que o Senhor nos trará bênçãos. E a nossa terra dará a sua colheita. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vai ser bem curta a nossa palavra,
como tenho dito, mas gostaria de que você estivesse atento. Quem estiver disposto pode pegar, anotar, que vamos seguir uma sequência daqui para frente falando sobre esse assunto, que é o assunto nosso. Dificuldades para avançar, para sermos bem-sucedidos em todas as áreas de nossa vida. E é possível isso? Para começar a responder essa pergunta, nós precisamos entender e responder para nós mesmos o que é uma colheita vitoriosa. Isto é, uma caminhada com resultado, uma colheita lucrativa, uma colheita compensadora para um filho, uma filha do Deus vivo, para um cidadão do reino. O que é uma colheita vitoriosa? Temos que estabelecer a base, o conceito de que é vitorioso para nós e o que não é. Então, esta colheita vitoriosa, da qual queremos conversar daqui para frente, é a que Deus tem projetado para cada um de nós. Aquela que Deus tem projetado para a vida de cada um. Em outras palavras, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus tem, é aquilo que Deus tem preparado, é aquilo que Deus tem planejado. Então é aquilo que tem a ver com o plano de Deus para o mundo, para a nossa vida. Isso é uma colheita bem-sucedida, uma colheita vitoriosa. Então, é preciso haver uma harmonia, uma combinação entre o sentido de colheita bem-sucedida, que as pessoas em geral entendem, dão, para o sentido de colheita que nosso Deus, Ele estabelece para nós. Então, queridos, qualquer colheita, qualquer empreendimento, qualquer plano vitorioso, lucrativo e compensador, ele precisa primeiro vir de Deus. Precisamos ter essa certeza, essa segurança. A nossa vida está sendo pautada nos caminhos do Senhor, está sendo pautada por Deus. Isso é muito importante. E a segunda coisa mais importante, primeiro é o querer de Deus, o plano de Deus, é uma vida, um plano, um projeto, um caminhar regado à oração. Às vezes, na nossa vida com Deus, o fruto não dá, a semente não germina, porque não foi bem cuidada, não foi bem regada com a oração. Sim, oração. E esse é o ponto de partida para essa série de conversa que vamos ter, essa série de ministrações. Nossa vida, para ser bem-sucedida, precisa ser regada, como aquela planta que é cuidada todo dia para que ela não murche, não morra, para que ela não deixe de florescer, para que no tempo próprio ela dê resultado, as flores ou o fruto apareça. Então, a nossa vida, ela precisa ser regada pela oração. E eu quero então, hoje, compartilhar um pouco com você sobre alguns fatores que envolvem esse cuidado com a nossa caminhada, esse cuidado com os nossos projetos, com a nossa vida, para que a nossa vida seja, de fato, uma colheita vitoriosa. Perdão, para que na nossa vida haja, de fato, colheita vitoriosa, uma colheita lucrativa, não é? Uma colheita compensadora. Não é possível o crente, o Filho de Deus, chegar a esse ponto de dizer assim, não está compensando essa caminhada. Não está compensando a vida com Deus. E é isso muitas vezes que a gente se depara com as pessoas achando que não está compensando, não está valendo a pena. E muitos apostatam da fé, desanimam na caminhada, porque não houve um resultado, uma colheita, ou não
bem-sucedida, não está havendo uma compensação. Então, por quê? Seguramente, primeiro pilar dessa nossa conversa, nossa vida, nossos planos e projetos precisam estar de acordo com o querer de Deus. É o primeiro pilar para que tenhamos uma vida bem-sucedida, para que mesmo em meio às tensões e crises desse mundo, nós possamos ter colheita bem-sucedida. Adiante nós vamos ver exemplos de homens e mulheres de Deus que em meio à crise tiveram sucesso. Então, primeiro pilar, querer de Deus, plano de Deus. Segundo pilar, oração. Sim, oração é um desses temas que às vezes não atrai muita atenção do crente, do Filho de Deus. Não deveria ser assim, mas é oração. Nossa vida para ser bem-sucedida precisa estar regada com oração. E eu vou citar então alguns, nessa nossa conversa hoje, alguns fatores que envolvem oração para que lembrar. Eu creio que muitos já sabem, para nos lembrar alguns fatores que envolvem oração. O primeiro fator que envolve oração é a dificuldade. Interessante, as pessoas não têm muita dificuldade em cantar, né, em tocar instrumento, né, Não, isso não tem dificuldade. Mas quando o assunto é oração, parece que surge uma nuvem de dificuldade. Passa uma força contrária para que o Filho de Deus, a Filha de Deus, não ore. Em outras palavras, para que o Filho de Deus que está caminhando com Deus, né, está exercendo a sua caminhada de fé, ele não converse com o seu Deus. Porque oração é conversar com Deus. Então, orar é difícil. Mas é difícil porque o inimigo da nossa vida, das nossas almas, ele sabe que pela oração haverá avanço, haverá sucesso, seremos bem-sucedidos. Repito, ser bem-sucedido segundo o propósito de Deus. Não estamos falando aqui de riqueza material, não. Bem-sucedido segundo o propósito de Deus. Se Deus quiser dar riqueza para um material, ele vai dar. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o que ele der ao seu filho, haverá contentamento da parte dos seus filhos. Então, a dificuldade para orar, né? É difícil uma vida de oração. Orar para a colheita vitoriosa é muito difícil, mas é indispensável. Indispensável. A palavra de Deus, de uma maneira geral, mostra que, nos fala que a dificuldade que enfrentamos na nossa vida de comunhão com Deus, que envolve a oração. Como eu disse, há força contrária, há algo que nos impede de avançar nesse sentido. É porque a luta, é parte da nossa luta, da batalha espiritual que enfrentamos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta, é uma batalha. Mas precisamos então exercer a oração, não abrir mão da oração, porque ela é indispensável para que sejamos bem-sucedidos. E essa vitória, essa conquista, esse avanço, não é na força do braço. Como diz o profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro fator importante que envolve aqui a vida de oração é a dificuldade. Então, já sabemos disso. O segundo fator é o fator perseverança, né? Nós precisamos ser perseverantes, insistir, não desanimar, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, segundo Colossenses 4:2. Perseverar em oração, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, Romanos 12:12. Então, é perseverar na oração, insistir, que logo você romperá
a dificuldade e avançará. E chega um ponto então que você vai ver que é indispensável a oração, como é dispensável o alimento de cada dia, como é dispensável tomar a água para que o nosso organismo funcione bem. Então você vai chegar a essa conclusão e automaticamente você vai buscar a vida de oração. A oração é a única operadora que nunca perde o sinal. É isso que diz o nosso irmão Luiz Fernando, lá de Volta Redonda. Gostei, é a única operadora que nunca perde o sinal. Podemos ligar até mesmo aonde não tenha sinal de operadoras celulares. É verdade. É a conexão direta com os céus. Perseverar na oração. Olha o que diz a palavra. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Por quê? Tem pessoas, como eu disse no começo, que nós ficam a desculpar a falta de avanço e resultados, dizendo assim, mas está difícil. Está tudo difícil. Né? Depois que aprenderam a falar está ruim, nunca mais lembraram de falar está bom. Está ruim aqui, está ruim ali. Por isso é a questão. Colheita em meio às dificuldades. É possível obter uma colheita vitoriosa, lucrativa, compensadora em meio aos problemas e tensões de nosso tempo? Essa questão, sim, é possível. Estando de acordo com o querer de Deus, regando a nossa vida cristã, os nossos planos e projetos com oração. Oração, então, nós temos algumas questões. Dificuldade, que já falamos, e a perseverança. E o terceiro fator da oração que quero destacar é a disciplina. O brasileiro, em tese, é um povo que às vezes é indisciplinado para certas coisas. Orar sistematicamente. Jesus falou o seguinte, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lançar a mão no arado, aquele instrumento que preparava a terra para vir a semeadura e depois a colheita. Pessoas que tomam a iniciativa de fazer alguma coisa e depois não persiste, fica olhando para trás. E aquele que está com a mão no arado, ele tem que olhar para frente para que o arado prepare a terra direitinho, a fim de que, ao vir a semente, ela encontre uma terra adequadamente preparada. Uma vida disciplinada, um tempo apropriado para oração, normalmente. E quando está em tempo de batalhas intensas, um tempo intenso de oração. Não é isso? A cada ação tem que ter uma reação. Se estamos debaixo de lutas fora do comum, lutas grandiosas, temos que ter um período, um tempo de oração grandioso. Então, disciplina, muito importante ter a vida disciplinada. Nada que se consegue nessa vida de bom se não houver disciplina. Dificuldade, perseverança, disciplina. Temos que estar disciplinados. É insistir. Né? Na hora que bate a preguiça, manda a preguiça embora. Essa preguiça não é da parte de Deus, é pegadinha do inferno para impedir você de falar com os céus. E quando fazemos assim, insistimos na oração, nós vamos experimentar um processo de mudança. E aqui eu vou caminhando para o final da minha palavra de hoje. Né? Mudança. Quando o Filho de Deus, a Filha de Deus, ele está com uma vida de oração em ordem, ele está aplicado à oração, ele está regando a sua caminhada de fé em oração, ele está semeando na sua vida, nas várias áreas de sua vida, seus projetos, seus sonhos, suas realizações, e ele está em oração, ele vai passar por um processo de mudança, de transformação. E essa mudança é de dentro para fora. Essa mudança vai fazer com que a pessoa vai se adaptando o seu caminhar, os seus projetos, seus planos cada dia mais, encaixando com o querer de Deus, encaixando com a vontade de Deus. E aí então ele vai experimentar essa mudança interior, de dentro para fora. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala lá, rogo
Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, templo do Espírito Santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A oração é parte do culto. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai experimentando essa mudança, ele vai se aproximando de Deus, e a probabilidade das coisas caminharem bem, elas vão aumentar grandemente. Então, queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos receber este conceito da palavra de Deus e pôr em prática. Na vida pessoal, na vida familiar e como igreja do Senhor. Por que é tão difícil a vida de oração da igreja? Porque a dificuldade está na vida dos crentes. É verdade. A dificuldade está na vida do crente. Porque, às vezes, os projetos de oração na igreja, eles não se perpetuam, não seguem adiante. É porque o povo não persevera. Fica olhando para as circunstâncias. Fica olhando para o que está acontecendo ao redor. Não há disciplina. Ah, mas eu vou à reunião de oração, mas tinha lá só 10 pessoas, tinha 3 pessoas. E aí? A oração de um justo pode ou não pode muito em seus efeitos? É porque a vida pessoal, ela também não é uma vida de oração. Então, na hora do resultado, porque nós fomos criados para ter resultado. Vai lá ver quando Adão foi criado, o que Deus disse para ele. Adão, vai à luta, vai agora obter resultado, crescer e multiplicar e encher a terra. Tudo aí é por sua conta, você tem tudo. Porque nós fomos criados para isso. Aí não vem os resultados na nossa vida com Deus. Não vem o resultado. Aí nós falamos assim, é porque está difícil. É porque a política, é porque o governo, é porque isso, é porque aquilo. Não. O salmo que eu li, Salmo 85, verso 12. O Senhor nos trará bênçãos. Não está dizendo nessa, naquela ou noutra condição. Nesse, naquele ou noutro país. O Senhor nos trará bênção. E a nossa terra dará a sua colheita. A colheita do crente é aquela que vem de Deus, como eu falei. Quando falamos de colheita aqui, não vamos pensar aqui no que o mundo pensa. Colheita vitoriosa, bem-sucedida, compensadora. Não estou falando dessas coisas que o mundo fala. É aquela colheita, aquele resultado que tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Se o que Deus trouxe para a nossa vida está dando certo, as coisas estão funcionando, glória a Deus, está havendo colheita. Depois a gente vai ver quando a colheita vem, ela abrange toda a nossa vida de uma maneira total. Mas que Deus possa estar abençoando você, abençoando sua casa, que você possa olhar para esse tempo que estamos vivendo, tanta dificuldade, tantas lutas, né? É um tempo mesmo difícil, não vamos negar a realidade, mas vamos então nos apegar à palavra de Deus e entender que é possível obter colheita vitoriosa, lucrativa e compensadora em meio aos problemas e tensões deste mundo. Amém, queridos? Deus abençoe você. A ordem do Senhor é avançar. Essa canção aqui da Léa Mendonça que fala sobre avançar. E logo a seguir vou estar orando com você. Eu não posso mais mudar o meu passado. Não adianta ficar olhando para o passado, não deu certo. Mas eu posso melhorar o meu futuro. Pode sim, porque Deus já vai liberar a bênção, como está no Salmo. Nada de lamentar. Os dias vão passando, vou reagir e continuar semeando. Sei que ainda não alcancei a perfeição,
é que esquecendo-me das coisas velhas que ficam pra trás, vou avançando e prosseguindo para o alto. Vou avançar, prosseguir, conquistar, romper os meus limites. A minha vida está escondida em Deus. Presta atenção agora nessa letra, presta atenção. Chega de plantar em solo que não dá retorno. Chega de esperar por alguém que não quer chegar. Sim. Quando no Senhor eu me firmei, tudo para mim ficou mais claro. Amém. Vou avançar, vou prosseguir. Amém. Vou avançar, vou prosseguir, vou conquistar. Queridos, chega de plantar em solo que não dá retorno. E o solo que não dá retorno é aquele que não é regado com oração. Vamos parar, vamos regar o solo da nossa vida, nossa família, nosso sonho, nosso projeto com oração. Chega de ficar esperando, vou esperar o governo mudar, eu vou esperar o mês que vem chegar, eu vou esperar e fica assim, ou deixa para depois, eu vou esperar alguém, esse alguém às vezes não quer acompanhar, não tem um plano, uma comunhão com Deus, né? Chega de esperar alguém que não quer chegar. Vamos avançar, eu vou romper os meus limites e acreditar. Amém, queridos? Então, o lema é possível obter uma colheita vitoriosa, uma colheita lucrativa, produtiva, mesmo em meio aos problemas e tensões desse tempo. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Aí, vamos orar junto, você onde você estiver, vamos estar em concordância nessa oração. Amém? Vamos orar então. Querido Pai, amado Deus, louvado pela Tua palavra que diz que o Senhor vai nos abençoar e o Senhor vai trazer a sua colheita para a nossa vida, independente de situação. Louvado seja o Senhor, porque a sua palavra é fiel. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos traga um entendimento poderoso para esse tempo. Entendimento de que é possível ter uma colheita lucrativa, compensadora, proveitosa. É possível ter uma vida de resultado, se a nossa vida estiver de acordo com o Senhor. E se a nossa vida estiver regada por oração. Que o Teu Espírito Santo traga sobre nós uma unção de intercessão de oração, para que possamos estar, ó Deus, regando a nossa vida, a nossa família, a igreja, a nossa cidade, a nossa nação, com as nossas orações. Que possamos, ó Deus, como diz a canção, avançar e prosperar para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom poder estarmos juntos. Saudação a todos que estão conosco, Lilian Rose, Francelino e família, Lucielen, Alain e família, Luiz Fernando, lá de Volta Redonda e família, motoqueiro de Cristo, Vera Nasso e Marcelo Franco e família. Esse consigo ver aqui na telinha, o nome passa rápido às vezes. Deus abençoe vocês. Hoje tivemos atropelo no começo, sempre há, não foi culpa nossa, às vezes a gente aqui não opera direitinho, mas foi um problema da plataforma mesmo. Mas queremos começar sempre às 20 horas e mais tardar 20h30 está encerrando, cada quinta-feira com uma porção da palavra de Deus,
nessa linha. Vamos estar falando sobre resultados, sobre colheita. Tem coisas muito legais, muito boas para nós. Que o Espírito Santo nos ajude nesse tempo, que possamos estar recebendo a palavra de Deus, nos valendo dela e caminharmos vitoriosamente. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para todos vocês. Fiquem na santa e na bendita paz do Senhor. O nosso próximo encontro será domingo pela manhã, no culto da igreja, presencial e online. Que tenham um tempo muito abençoado.